Imagine por um instante uma vasta biblioteca silenciosa, cujos corredores de pedra ecoam com o som de passos hesitantes. Em cada prateleira há um livro intitulado Razão, escrito por mãos que acreditavam que a mente humana poderia ser um farol imutável, guiando-nos através das tormentas da vida. Agora, imagine que, escondido entre essas páginas, existe um segredo que ninguém ousou revelar. A emoção, essa força selvagem e vibrante, foi trancada em um porão escuro, ignorada como se fosse uma sombra inconveniente. Esse é o coração do estoicismo, uma filosofia que moldou impérios e consolos por mais de 2 milênios, mas que, ao erguer a razão como um Deus invencível, deixou de lado a dança caótica e bela das nossas emoções. Você já se perguntou por que, em meio a tanto progresso filosófico, ainda nos sentimos presos entre o que pensamos e o que sentimos? Por que uma abordagem que promete serenidade muitas vezes parece nos desconectar daquilo que nos torna humanos? Vamos embarcar em uma jornada para desvendar o dogma da razão no estoicismo e descobrir como essa filosofia, apesar de sua sabedoria, pode ter subestimado a profundidade das nossas emoções. Prepare-se para explorar um mundo de ideias que desafiam o que acreditamos sobre controle, equilíbrio e a natureza da nossa mente. Ao final, você verá como essa reflexão pode transformar a forma como vivemos e entendemos a nós mesmos. Vamos começar pelo básico. O estoicismo é como uma bússola antiga, desenhada por filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, para nos guiar através das tempestades da existência. Nascido na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., esse movimento filosófico ensina que a virtude, vivida através da razão, é o único bem verdadeiro. Tudo o mais, desde riqueza até saúde, é indiferente, desde que mantenhamos a mente como um porto seguro. Pense nisso como uma casa bem construída. Enquanto o vento das emoções, raiva, medo, tristeza, sacode as janelas, a estrutura da razão permanece firme, inabalável. O cerne dessa filosofia é a ideia de que podemos controlar apenas nossos julgamentos e reações, não os eventos externos. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos grandes mestres estoicos, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas." Essa perspectiva é poderosa. Imagine um marinheiro que, em vez de lutar contra as ondas, aprende a navegar com elas. A razão, nesse sentido, torna-se a ferramenta que nos permite transformar caos em ordem, aceitando o que não podemos mudar e focando no que está ao nosso alcance. Mas aqui está o ponto de partida da nossa exploração. O estoicismo trata as emoções como algo a ser domado, como cavalos selvagens que precisam ser amarrados. A raiva, um erro de julgamento. A tristeza, uma falha em aceitar o destino. Para os estoicos, a meta ideal é a apateia, não apatia no sentido moderno de indiferença, mas um estado de serenidade onde as paixões não nos dominam. É como se dissessem: sinta o menos possível e viva pela lógica. Essa visão, embora prática em tempos de crise, levanta uma questão fundamental. Será que suprimir ou redefinir nossas emoções realmente nos liberta ou nos separa de uma parte essencial de quem somos? Para entender isso, pense em uma situação cotidiana. Imagine que você recebe uma crítica injusta no trabalho. O estoicismo diria para você respirar fundo, reconhecer que a opinião dos outros não define seu valor e seguir em frente. Isso pode trazer alívio, sim, mas e se a dor que você sente for um sinal de algo maior? Uma necessidade de conexão, de validação ou até de mudar algo em sua vida? O estoicismo nos dá uma armadura, mas será que essa armadura também nos impede de sentir o calor humano que nos mantém vivos? À medida que mergulhamos mais fundo, começamos a enxergar as rachaduras nessa armadura estoica.
A razão, exaltada como a rainha da mente, nem sempre é a governante imparcial que os estoicos imaginavam. Estudos modernos em neurociência revelam que nossas emoções não são apenas interrupções caóticas, elas são parte integrante do processo decisório. Antônio Damasio, um renomado neurocientista, mostrou em seus trabalhos que pacientes com danos em áreas emocionais do cérebro, como a amígdala, lutam para tomar decisões simples, mesmo que sua lógica esteja intacta. Em outras palavras, sentir é pensar. E ignorar isso pode ser como tentar navegar um barco sem vela. Historicamente, o estoicismo floresceu em tempos de incerteza. Impérios caíam, guerras assolavam, e a estabilidade era um sonho distante. Para Marco Aurélio, imperador romano e estoico praticante, a razão era uma âncora em meio ao caos. Seus pensamentos são um testemunho dessa busca por controle, escritos enquanto ele liderava exércitos e enfrentava pragas. Mas essa necessidade de ordem reflete um contexto específico. Uma era onde sobreviver exigia disciplina rígida. Será que essa solução, perfeita para um imperador sob pressão, ainda serve a nós, que vivemos em um mundo de conexões complexas e emoções amplificadas? Há uma contradição intrigante aqui. O estoicismo prega a aceitação do destino, mas ao rejeitar as emoções como algo a ser transcendido, ele paradoxalmente resiste à aceitação total da experiência humana. Imagine um rio. Os estoicos nos ensinam a construir diques para conter suas águas, mas e se o rio, com suas correntezas e curvas, fosse parte da beleza da paisagem? Pesquisas em psicologia positiva sugerem que emoções como tristeza ou até raiva, quando processadas, podem levar a um crescimento pessoal mais profundo. A tristeza, por exemplo, pode nos conectar à empatia, à raiva, à justiça. Negar isso é como apagar cores de um quadro para torná-lo mais ordenado. Essa tensão levanta implicações éticas. Se seguimos o estoicismo à risca, corremos o risco de nos tornarmos distantes, não apenas de nós mesmos, mas dos outros. Um líder estoico pode tomar decisões racionais em tempos de crise. Mas e se essa racionalidade o impede de sentir a dor de seu povo? A filosofia, que busca o bem comum, pode paradoxalmente nos isolar. E aqui está o elemento transformador. Talvez o verdadeiro equilíbrio não esteja em dominar as emoções, mas em dançar com elas, reconhecendo que a razão e o sentimento são parceiros, não rivais. O debate sobre razão e emoção no estoicismo ecoa em outras esferas do conhecimento. Na filosofia moderna, pensadores como Martha Nussbaum desafiam a visão estoica, argumentando que as emoções são formas de juízo, essenciais para uma vida ética. Ela sugere que amar, sentir compaixão ou até sofrer são atos de inteligência emocional que enriquecem nossa humanidade. Uma ideia que ressoa com a arte, onde a expressão emocional, de Michelangelo a Van Gogh, revela verdades que a lógica sozinha não alcança. Na tecnologia, essa discussão ganha novo fôlego. Inteligências artificiais, projetadas para imitar a razão pura, carecem da profundidade emocional que nos define. Enquanto os estoicos poderiam aprovar um mundo de máquinas racionais, a ciência da inteligência artificial está começando a explorar como integrar elementos emocionais para criar sistemas mais humanos. Pense em assistentes virtuais que não apenas respondem, mas entendem nosso tom de voz. Um reflexo de como a emoção pode complementar a lógica. Historicamente, o estoicismo influenciou desde a ética cristã até a resiliência militar, mas também encontrou resistência. Na literatura, obras como as de Dostoiévski exploram o tormento emocional como um caminho para a redenção, contrastando com a serenidade estoica. Socialmente, em um mundo marcado por ansiedade e conexão digital,
Ignorar as emoções pode agravar a solidão, enquanto abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, que tem raízes estoicas, também abraçam a validação emocional como cura. Essas conexões nos mostram que o estoicismo não é uma resposta definitiva, mas uma peça de um quebra-cabeça maior. Ele nos dá ferramentas para enfrentar o caos, mas a arte, a ciência e a história nos lembram que o caos, as emoções, também é onde encontramos significado. Então, o que aprendemos? O estoicismo nos oferece uma bússola de razão, um guia para navegar os ventos imprevisíveis da vida. Mas ao elevar a razão acima das emoções, ele nos convida a um equilíbrio que pode ser incompleto. Talvez a verdadeira sabedoria não esteja em escolher entre pensar e sentir, mas em reconhecer que ambos são fios do mesmo tecido, a tapeçaria da existência humana. Essa dança entre mente e coração nos conecta não apenas a nós mesmos, mas ao universo, onde caos e ordem coexistem em harmonia. A busca por esse entendimento é o que nos torna humanos. Cada emoção que sentimos, cada pensamento que cultivamos é um passo nessa jornada infinita. E talvez, ao olhar para o passado com os olhos do estoicismo, possamos também olhar para o futuro com um coração mais aberto, pronto para abraçar a complexidade que nos define. O conhecimento não é um destino, mas um horizonte, e cada pergunta que fazemos nos leva mais perto dele. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também ama explorar grandes ideias. Deixe nos comentários o que você achou dessa reflexão. Tem alguma emoção ou pensamento que gostaria de acrescentar? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão nos fazer pensar e sentir um pouco mais.